Olá, a partir de hoje nós vamos começar uma série de bate-papos com profissionais especializados em exames. Nós, da Diagson, faremos uma ponte entre os nossos profissionais e você, para que você tire qualquer dúvida que você possa ter a respeito de um exame, seja o que você faça, seja o que alguém próximo a você venha fazer. Eu vou conversar com o Dr. Francisco Leite, vou conversar com a doutora Mônica Freitas, são obstetras, e vamos falar então o assunto obstetrícia, tá certo? E vamos falar sobre exames obstétricos, melhor dizendo, ultrassonografia obstétrica. É interessante falar esse nome. Ele é um nome complicado, mas é bastante interessante. Qual a importância, doutora Mônica e doutor Francisco? O exame de ultrassom de obstetrícia é indispensável no acompanhamento do pré-natal, desde o princípio até o final da gravidez. No início é fundamental até para você diagnosticar se é uma gravidez dentro ou fora do útero, se é apenas uma gravidez, datar a data exata da gravidez também, e aí seguindo em frente os diversos tempos que você tem a sua particularidade. E é importante fazer, né, doutora Mônica, esses exames durante todo o processo de gravidez, né? Isso. Vale a pena salientar que o exame obstétrico ele não é um exame invasivo, então ele é não um exame que vai causar um malefício nem para a mãe, nem para o bebê, e que é um exame que já está incluso na rotina do pré-natal, e ele pode trazer informações importantíssimas para o obstetra, até como ele vai conduzir essa gestação até o final. Como o Francisco falou, gestação, se é intraútero ou não, mas além disso, datar a gestação, que é super importante, até mesmo saber o número de fetos, que você conduz totalmente diferente uma gestação, se ela for uma gestação única ou se for uma gestação múltipla. Então, são inúmeros os benefícios que a ultrassonografia obstétrica traz para a gestação. Então, a gente não diz assim, existe uma época exata durante a gravidez para se fazer um exame, ou seja, todos os 9 meses de gravidez são importantes. Sim, desde o princípio até o final, até porque no final é fundamental para você acompanhar o desenvolvimento do bebê. Mas se tivesse que escolher, os períodos mais importantes seriam o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Isso. O primeiro trimestre, ele inclui assim, as 14 primeiras semanas da gestação. E quando você faz uma ultrassonografia precoce, você tem a oportunidade de datar a gestação corretamente. E por que isso é importante? As nossas gestantes, mais de 40% delas, elas não sabem a data da última menstruação. E das que sabem, dizem que sabem, 40% informam errado ao obstetra. Então, você tem a oportunidade Então, é importante informar essa data. A data da última menstruação. Então, como a maioria dos pacientes não sabe corretamente essa data, as gestações estão sendo datadas pelo ultrassom precoce. Quanto menor o embrião ou o feto, mais precisa é a idade gestacional pela ultrassonografia. Então, é importante datar essa gestação corretamente. Isso se faz de forma mais precisa se você faz o primeiro ultrassom antes da 14ª semana de gestação. É fundamental também deixar registrado aqui que, a partir do momento que ela faz a primeira ultrassonografia no começo da gestação, a data da gestação não muda mais até o final. Que algumas mulheres ficam confusas, porque à medida que a gravidez vai evoluindo, a ultrassonografia vai aumentando a margem de erro. Então, a partir da primeira ultrassonografia, a data dela não muda mais. E importantíssimo isso que o Francisco falou, porque quando a paciente vem fazer um exame obstétrico, é importante que ela traga os exames anteriores, porque a datação é feita pelo primeiro exame que ela fez. Então, às vezes, no final de uma gestação, o bebezinho ele tem uma desaceleração no crescimento, ou é um bebê que cresce muito, que a gente chama de bebê macrossômico. E a gente só consegue dar esse tipo de diagnóstico se a gente souber exatamente a idade gestacional. E a gente sabe pela ultrassom que ela fez no começo. Então, veio fazer um exame obstétrico, bota na pastinha todos os exames que fez, desde o primeiro até o último, que vai ser muito importante no diagnóstico do desenvolvimento do crescimento. Hoje em dia, a ultrassonografia ela é um exame que está acessível à grande maioria da população. Então, além dos equipamentos terem melhorado muito o poder do diagnóstico, também aumentou o acesso ao número de pessoas que têm acesso a esse tipo de exame. Então, é isso. Falando em exame, tem um assunto muito interessante que é translucência. O nome é complicado. Translucência nucal. O que é exatamente isso? Qual a importância desse exame?
Então, nessa fase da gestação entre 11 e 14 semanas, 13,6 semanas, existe um espaço aqui atrás da nuca do bebê que a gente faz essa medida para calcular riscos para as síndromes, somente síndrome que é mais comum. Então, a fase ideal é nessa idade aí, que é onde tem esse espaço, nessa idade. A partir daí a gente faz a medida, o bebê tem que estar numa posição adequada para ter uma medida confiável. Depois a gente pega esse valor, coloca no programa, com o programa mundial, até criado na Inglaterra, e aí calcula o risco das síndromes. Não quer dizer, caso esteja espessado, que vai ter a síndrome, apenas um risco maior. Mesmo o bebê normal, ele pode ter essa área mais espessada. Então, não quer dizer que vai ter a doença, deixar isso claro, apenas um risco maior. Não existe risco zero. Toda grávida tem algum risco, porque às vezes a grávida acha que o exame dela, se não der espessado, que ela não tem risco nenhum. Não existe o risco como foi comentado aqui. Era basicamente isso. Não existe risco zero. Todas têm algum risco. A doutora Mônica conversava comigo a respeito de um exame chamado obstétrico morfológico e simples. Qual a diferença dos dois? É claro que o ideal é que toda vez que você faz o exame, que você veja o bebê como um todo, não só fazer as medidas, mas sempre pesquisar alguma malformação, alguma alteração de desenvolvimento, crescimento. Porque, por isso que esse é o diferencial. O simples seria só fazer as medidas do bebê, mas o morfológico é para você avaliar com detalhes toda a anatomia, tentando identificar alguma malformação. Então, o ideal é que todo exame seja bem realizado, melhor, que seja realizado com esse intuito, sempre tentando identificar alguma alteração. O que é o Doppler? A gente fala tanto de Doppler, né? Doppler colorido e tal. Comerciais de televisão passa assim lá nos institucionais. Os pacientes fazem confusão com isso. Acha que é para fazer 3D, 4D. Não é para ele. Uma dúvida constante das pacientes é entre Doppler e 3D, que são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala em Doppler, a gente está falando em vascularização. Então, na obstetrícia, a gente faz o Doppler para avaliar o compartimento do útero, por exemplo, através do Doppler das artérias uterinas, e no compartimento do bebê, a gente avalia o Doppler placentário e do feto. Então, na obstetrícia, basicamente isso. Útero, através das artérias uterinas, e feto, através do compartimento da placenta com o bebê. E qual seria o intuito de se fazer um Doppler de uterina, por exemplo? No primeiro trimestre, já no primeiro trimestre, nessa ultrassom que a gente estava falando de 11 a 14 semanas, a gente pode fazer o rastreamento de uma doença super grave na obstetrícia, que é a pré-eclâmpsia. Então, através de um exame não invasivo, que é o Doppler, a gente calcula o índice de resistência e pulsatilidade dessa artéria, e se der alterado, juntamente com a história clínica da paciente, se o obstetra vê que essa paciente tem um risco aumentado para pré-eclâmpsia, ele pode precocemente já entrar com algum tipo de intervenção, como algum medicamento, que vai reduzir a chance dessa paciente ter essa doença grave, que é a pré-eclâmpsia. Então, é um avanço, é um ganho muito grande da ultrassom obstétrica, esse rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. E já em relação ao Doppler do bebê, falando de placenta e bebê, também é muito importante, principalmente no final da gestação, que pode ocorrer o que a gente chama de centralização fetal. São desvios de fluxo que ocorrem justamente nas mulheres, preferencialmente nas mulheres que têm pressão alta, e isso pode causar um sofrimento para o feto. Então, a gente avalia a vitalidade do bebê através do Doppler. Eu agora vou conversar com a doutora Mônica e o doutor Francisco a respeito de um assunto também muito importante, que é medida de colo uterino. Você, naturalmente, tem suas dúvidas, vai tirá-la agora, não é isso? Doutora Mônica, eu queria que ele durante um processo gestacional. A medida do colo uterino, ela faz rastreamento de parto prematuro. Então, nas pacientes que têm história de parto prematuro anterior, é importante que se peça a medida do colo uterino, que geralmente é feito na época do morfológico, do segundo trimestre, e a partir de um ponto de corte, quanto menor for a medida do colo uterino, maior a probabilidade dessa paciente vir a ter um parto prematuro. E aí, uma vez diagnosticado esse colo curto, o que pode ser feito, o obstetra, obviamente, pode prescrever medicamentos que já são comprovadamente eficazes na redução desse parto prematuro, que é aquele que ocorre antes de 37 semanas de gestação. Esclarecer para a paciente que o exame é feito via vaginal, de preferência, que não faz mal nenhum para o bebê. Ok, não há problema algum. Não, de jeito nenhum. Bom, muito bem, eu vou encerrar o nosso bate-papo, mas eu queria encerrar de uma forma mais
menos técnica, porque nós conversamos da parte mais técnica, mais profissional dos exames e tal, mas eu queria a parte mais humanizada agora do Dr. Francisco e da doutora Mônica, qual foi o momento mais importante assim, que eles tiveram quando fizeram o seu primeiro exame, o primeiro ou segundo exame, eu não sei aí bem como destacar. Mas qual o momento importante? Eu fiquei assim, sensibilizado quando os pais ouviram pela primeira vez o coração do bebê batendo e os dois choraram, se abraçaram e choraram. É especial demais esse momento, né? doutora Mônica? Eu fiquei assim, chocado, uma atitude, uma imagem espetacular, de muita emoção. Choraram e se abraçaram. Um momento de felicidade extrema. O médico ele é um profissional, mas acima de tudo ele é humano. Claro, né? você não pode perder a sensibilidade. E eu como mãe, mulher, assim, é diferente quando você está fazendo e quando você está deitada sendo paciente. Depois você passa a entender mais a emoção da paciente, depois que você é mãe, e vê que é um momento muito mágico, assim, sem dúvida o mais mágico da vida da mulher. Nós vamos dar uma pausa nesse nosso bate-papo, mas voltaremos com outro assunto aqui da nossa Diagson. Tá certo? Obrigado por sua atenção. Até lá. Diagson, excelência e tradição no diagnóstico por imagem.